Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo vai ser continuação de um primeiro vídeo que nós falamos sobre a média aritmética e sobre outras médias, incluindo principalmente, a mediana de um conjunto de amostras. Nós tínhamos aqui um exemplo só para ilustrar esses conceitos, né? A gente pegou as alturas dos jogadores aqui que foram campeões em 2002 da Copa do Mundo lá do Japão. Pegamos as alturas e calculamos primeiramente a média, tá? Então temos um valor médio, a média aritmética, em inglês, lembra? Average ou mean, para definir que é a média aritmética, a gente fala mean value, tá? Agora, a gente quer calcular a variância, tá? Quanto esses valores de altura, né, variam. A gente vai ter uma ideia de quanto eles variam. E a grandeza que vai me dar essa noção de variância, né, é essa daqui. A gente denota por S2. Em alguns casos é denotado sigma 2, mas a gente vai explicar melhor depois por quê. S2 vai ser igual, ou a variância, em alguns casos também é denotado por var, simplesmente, né, VAR. Aqui nós temos 1 sobre n menos 1, tá? N é o número de valores, né, o número de medições ou medidas que eu obtive. Somatório de pego cada medida, diminuo da média, tá? Por isso nós vimos a média primeiro. Então vou diminuir da média e elevar ao quadrado, somar tudo isso e dividir por n menos 1, tá? Então eu pego o valor, diminuo da média, elevo ao quadrado, faço isso para todos os valores, tá? E divido por n menos 1. Tá? Aqui, veja que eu coloquei aqui, amostra. Tá? Você vai encontrar duas definições aí para variância. Quando você tem só uma amostra, por exemplo, aqui eu tenho, no meu exemplo, eu tenho uma população. Tá? Eu tenho toda a seleção brasileira. Então eu vou usar 1 sobre n. Tá? Mas vamos supor que o que eu quero calcular é a média de todos os jogadores de futebol ou de toda uma população, né, a população brasileira. E aí eu obtive uma amostra. Tá? Vamos supor que essa amostra tenha sido a seleção brasileira. Tá? Por que não é uma boa amostra? Porque eu estou fazendo justamente uma seleção. Tá? Para você fazer uma estimativa, por exemplo, da altura média de todos os brasileiros, você tem que escolher uma amostra representativa, tá? Ela tem que ser representativa de toda a população, tá? Normalmente você tem métodos para escolher quem vai participar da sua amostra, e são métodos que privilegiam aí a aleatoriedade, tá? Ou uma maior abrangência dessa população. No caso aqui, eu selecionei, eu queria jogadores com habilidades, com determinada altura, inclusive, para defender ali bem as bolas aéreas, né? Os cruzamentos, então não é uma boa amostra. Tá? Mas vamos supor que eu queria calcular justamente a média e a variância dessa população. Seleção brasileira, tá? De 2002, especificamente. Então, eu tenho toda a população aqui no caso. Tá? Mas, se eu quisesse fazer a média de alturas do brasileiro, aí já não é uma boa amostra. Tá? Não é uma amostra representativa de toda a população. Mas, se eu fizer uma seleção em que eu privilegio a aleatoriedade, a representatividade de toda a população brasileira, aí sim, aí eu tenho uma boa amostra e aí a minha medida vai ser uma boa medida, tá? De variância, tá? Bom, então, só lembrando, eu pego cada valor que eu tenho, diminuo da média, elevo ao quadrado, vou somando tudo isso e divido por n-1 ou n, tá? Normalmente, o que o pessoal já vi em alguns livros, o seguinte, se seus valores são poucos, né, você usa essa definição aqui da variância, de n-1. Na verdade, o que acontece quando você tem uma amostra é justamente isso, né? Você não vai selecionar
indefinidamente, até quando você vai fazer uma pesquisa e tal, e vai fazer essa coleta de dados, você vai escolher um número reduzido. Não tem como você, por questão de tempo, por questão de custo, você não vai conseguir acessar toda a população. Então você faz uma estimativa, tá? Uma estatística ali de qual seria a altura, ou no caso aqui a altura média, ou qualquer valor médio, não, o valor de variância que você queira calcular. Então, normalmente o que a gente vai usar para amostras é justamente essa fórmulazinha aqui, n-1, e veja o que acontece. Eu estou diminuindo de 1 o meu número de valores aqui, né? Eu tenho, por exemplo, nos jogadores eu tenho 23. Tá? Dividir por 23, que seria esse caso aqui, né? O número de valores que eu tenho, eu vou ter um valor menor do que se eu divido por 22. Então eu estou permitindo que a minha variância seja maior e aí eu abranjo, né? Vou conseguir abranger mais casos no caso de eu ter apenas uma amostra, né? Nesse caso aqui, ó, 1 sobre n-1, eu vou conseguir ter um valor maior e aí vai ser um pouco mais abrangente. Se eu tenho uma dúvida, né, e essa dúvida é maior, então é melhor realmente usar essa definição no caso de amostras. Vamos ver na prática para a gente ter uma noção melhor desse conceito. Vou começar aqui como eu fiz no vídeo anterior. Vou começar calculando sem usar, vou calcular a variância sem usar a formulazinha pronta aqui no Excel. Então o que eu faço? Vou pegar cada valor, então vou colocar aqui do lado, aqui na coluna C, por exemplo, a altura do Marcos, 1,93. Vou diminuir essa altura dele da altura média, que eu calculei aqui. Vou selecionar essa célula para ser fixa, tá? Vou apertar F4 e aí ele aparece esses cifrõezinhos, tanto para coluna, tá? Que é a coluna G, quanto para linha. Então ele vai sempre diminuir desse valor. Tá? Só para quando eu copiar aqui a fórmula, olha só. Vou copiar, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um F2 aqui para vocês verem. Ó. Quando você dá o F2, ele mostra para você o que ele está calculando e quais as células ele está. Ele faz um highlight que destaca as células que ele está usando para calcular. Então ele vai sempre diminuir aqui da média, 1,81, esse valor aqui, ó, B2. Se eu copiar e colar, ele vai agora usar o B3, mas sempre vai usar o valor aqui da média, porque eu coloquei esses cifrões aqui, tá? Quando você quer fixar uma célula, né, para que ele não vá vindo aqui, ó, de uma linha para outra, se eu não fixar, olha só o que vai acontecer, vou mostrar para vocês. Quando você aperta F4, ele fixa, ó, fixa coluna e linha. Aperta F4 de novo, vou fixar só a linha. Outro F4, vou fixar só a coluna. Tá? Outro F4 ele volta para o original. Aqui ele está fazendo a conta certa. Agora, se eu copiar e colar, olha o que acontece. 1,86 menos a média dando 1,86? Não, peraí. Olha só o que acontece. Ele vai para baixo, né? Eu não fixei. Então ele vem aqui para baixo, a célula está vazia. Ele faz 1,86, que é o B4, menos nada. E aí eu não tenho o que eu gostaria, né? Que era o que a gente está calculando aqui são os desvios, né? Os desvios com relação à média. Então eu tenho sempre aqui, ó, fixei, copiei e colei, aí sim vem a fórmula que eu quero, ó, B4 menos G1, copiei e colei, B5 menos G1, tá? Eu estou calculando aqui são os desvios, veja que aqui a altura do Marcos, 1,93 menos 1,81 vai dar um valor positivo, mas a do Cafu está abaixo da média. 1,76 menos 1,81 vai dar um valor negativo, tá? Menos 0,05, tá? Então, se eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, eu venho aqui no cantinho e vou arrastando até o final. E aí eu obtenho aqui, ó, todos os desvios. Para cada jogador, eu vou ter um desvio. Se ele estiver acima da altura média, o desvio dá um valor positivo.
Aqui, se ele estiver abaixo, olha só, o Roberto Carlos era bem baixinho, ó. O desvio com relação à média vai dar negativo, tá? Se eu quisesse calcular essa variância, né? Estou sempre diminuindo, né? Lembra que na definição aqui de variância, eu pegava o valor e diminuía da média. Vamos somar aqui todos esses desvios. A soma dos desvios, vou fazer aqui então a soma de C1 até C23, tá? Que são os desvios. Somando os desvios, olha só, obtive aqui zero, tá? Então, a variância a partir de soma apenas dos desvios, eu acabo obtendo aqui zero. Então, não me dá uma informação que eu quero, que é de variância, tá? Então, o que eu faço? Na definição aqui, ó, eu pego o valor, diminuo da média e elevo ao quadrado, tá? Bom, vamos fazer isso então. Vou elevar ao quadrado. Aqui no Excel eu coloco igual, pego o valor do desvio, que eu já calculei, e vou elevar ao quadrado. O expoente aqui 2, eu vou colocar a célula, o acento circunflexo, para denotar que eu quero elevar ao quadrado, e o 2, tá? Bom, eu poderia usar aquela ferramenta que eu usei, né, de puxar aqui o cantinho para ele levar essa mesma fórmula para todos, mas você pode simplesmente também clicar duas vezes. Cliquei duas vezes aqui no cantinho, ele calcula cada uma dessas células aqui ao quadrado, tá? Ele leva a forma que você colocou ali para todas as células subsequentes, tá? Vamos agora somar. Bom, se eu somar agora, usando a formulazinha de soma, né? Tab, soma, vou selecionar todo o intervalo aqui, a soma dos quadrados dos desvios, né? Eu calculei o desvio, elevei ao quadrado de cada um, né? Elevei cada desvio ao quadrado, e agora eu vou somar tudo isso. Eu obtive 0,14, tá? Então eu já tenho uma ideia aí de variação. Só que olha só, lembra que na média eu dividia pelo número de valores que eu tinha, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou dividir pelo número de valores. E aí, vamos apertar F2 aqui para eu alterar a minha forma. Vou editar colocando o número de valores que eu sei que é 23, tá? Então deu 0,01. Usando então a definição de variância, eu obtive 0,01. Peguei os desvios, né? A diferença com relação à média, elevei cada um deles ao quadrado, somei e dividi pelo número de valores. Tá? Vamos fazer a mesma coisa, só que dividindo por n menos 1. Ou seja, 23, vou somar de novo. Aqui do Kaká até o Marcos, a soma. Lembra? 0,14. E agora eu vou dividir por 23. Opa, 23 não, 22. N menos 1. 22. Bom, deu 0,01 o mesmo valor? Não, lembra? A gente está aqui arredondando. Vamos aumentar aqui as casas decimais. Olha só. Ó, um deu 0,0060. Deixa eu aumentar mais um aqui. 00596 e o outro está dando 00623, tá? Lembra, diminuir, né? Aqui eu estou usando a divisão por 22, n menos 1. Diminuir aumenta o valor da variância, tá? Veja que eu tenho uma informação aqui interessante com relação às alturas dos jogadores. Ela não varia muito, veja que é um valor pequeno. Tá? Então, é essa noção que você vai ter quando você calcular a variância. Quanto varia, né? Quanto eu tenho de variação na minha amostra. Tá? É essa noção que você vai ter com a variância. Aqui vocês vejam que é um valor bem pequeno, então, e a altura é 1,81. Para jogador de futebol está até alto esse valor médio, né?
Então, realmente foi uma escolha que levou em consideração a altura, né? Os jogadores ali, para defender melhor as bolas aéreas, eles têm que ser altos. Normalmente, quem são altos? São os goleiros, os zagueiros, tá? Mas você vê que mesmo alguns jogadores aqui, ó, de meio de campo, 1,85, o Ronaldo, né? 1,83, são jogadores altos, tá? Para futebol, né? O que puxa para baixo esse valor médio? Alguns jogadores mais baixinhos aqui, do tipo Roberto Carlos, Juninho Batista, Juninho Paulista, Edilson, né? Mas é isso, eu tenho ainda assim com esses valores extremos, tá? Os mais altos, os mais baixos, se não me engano o Dida é o mais alto, né? Isso, 1,96 é o mais alto. Eu tenho ainda assim uma variância bem pequena, mesmo com esses valores extremos aí. Bom, vamos usar agora a fórmula pronta, né, do Excel para calcular. Vou colocar aqui a variância. E aí, vou usar aqui a fórmula pronta do Excel para variância. Veja aqui que ele vai fazer a distinção aqui também. Ó. var.a vai me dar aquela variância para a amostra, tá? Aquela definição n-1. Então, vou usar aqui var.a e aí eu pego aqui o meu intervalo original. Eu não preciso fazer toda essa conta aqui ó, que eu fiz. Primeiro diminuir da média, elevar ao quadrado depois nessa outra coluna e depois somar e ainda dividir. Né? Ele já vai fazer a variância do conjunto de valores que eu passar aqui como parâmetro para essa funçãozinha. Tá? B1 até B23, tá? Usando a definição de variância para uma amostra. Tá? Então, aqui veja que eu obtive 0,0623, que é o valor que eu obtive dividindo por 22. Tá? Vamos usar agora a variância. Em alguns livros eu já vi também assim, variança. Tá? Vamos usar agora a variância para população. Tá? Se eu tivesse a população como um todo. Então, vou pegar só os valores aqui, que é o que normalmente eu tenho depois da minha série de medições. Estou com a variância, então, usando a definição em que eu divido por n, né? Que é a variância para a população, de B1 até B23. E aí eu tenho 0,05962, que é o que eu obtive aqui. 5962. Tá? Esse aqui, 6233. Deixa eu aumentar aqui o número de casos. Veja que é a mesma definição. Né? Então aqui, var.a vai usar a definição de variância para a amostra e var.p para a população. Vamos ver como é que fica lá no Google. Vou calcular aqui agora a variância. Vou calcular só usando a formulazinha pronta. Veja aqui, ó. Aqui ele já usou variação. Né? Ele traduziu como variação. Para a amostra, eu vou usar aqui var a. Isso, tá vendo? Ele calcula a variação com base em uma amostra, definindo o texto com valor zero. Então, se eu tivesse textos aqui, ele seria ignorado. Mas aqui eu só tenho valores numéricos. Lembra que no outro vídeo eu tive que substituir os pontos por vírgulas, né? Então tem que prestar atenção nisso também. Se você coloca ponto aqui, aqui é uma definição que eu próprio fiz aqui. Você pode alterar isso, né? Falar para ele em opções aqui, provavelmente aqui em arquivo opções, depois eu entro lá para vocês verem. Você pode escolher qual que é a notação que você quer, com ponto ou com vírgula, para denotar as casas decimais. Né? Então, aqui é vírgula, lá no meu Excel eu coloquei para ser ponto. Né? Bom, vou pegar aqui a variância então, de todos os jogadores. E eu usei a definição var.a, né, de amostra. Então, de novo, né, 0,06238. E se eu usar a definição da população, var.p, aqui não tem o pontinho, né? Variação da população inteira
pegar aqui do Marcos até o Kaká. E aí eu tenho 0.0596. Lembra lá, ele já arredondou, né, para 2. Vou aqui diminuir o número de casas decimais. Veja que se eu deixasse só 3, não haveria nenhuma diferença, né? Poderia até me enganar aqui, né? Falando, nossa, é a mesma coisa. Mas não é, né? São coisas diferentes, são definições diferentes. Se eu reduzo ainda mais, fico apenas com 0.01. Vou deixar em 2 casas decimais, porque a minha média está com apenas 2 casas decimais, beleza? Bom, era isso para a variância. No próximo vídeo a gente fala sobre o desvio padrão e faz mais algumas considerações. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta esse vídeo. Dê uma olhada nos outros vídeos. A gente falou numa outra ocasião sobre média. Vocês podem procurar aí no canal. Temos vários outros vídeos no canal. Dê uma conferida. Se gostarem, compartilhe esse canal com outras pessoas. Se inscreva aí para nos ajudar a crescer. E é isso. Vamos lá, bora estudar!